do aumento da violência, da insegurança pública em todo o país, muita gente tem defendido mudanças no Estatuto do Desarmamento para permitir que as pessoas possam possuir armas para se defender. Uma dessas pessoas é o delegado da Polícia Civil, Jaime Groff, que é o nosso convidado nesta terça-feira. Bom dia, Jaime. Bom dia, Diógenes. Por que você é a favor de mudanças no Estatuto do Desarmamento, essa lei que é de 2003? Olha, Diógenes, a gente tem que analisar o Estatuto do Desarmamento sobre o prisma objetivo. Ele foi ou não foi eficaz após sua entrada em vigor? Ele foi uma lei de 2003, como você bem disse. Essa lei foi regulamentada em 2004, entrou em vigor ali no final de 2004, mais ou menos 2005. Isso. E depois disso, o número de homicídios não diminuiu, que teoricamente, seria o objetivo do Estatuto do Desarmamento, diminuir o número de mortes por armas de fogo. Quer dizer, menos armas com a população, em tese, nós teríamos aí uma redução da violência e dos homicídios. Né? Exatamente, o objetivo propagandeado era esse daí, né? Mas o que a gente vê hoje é que o número de mortes por armas de fogo explodiu. Então, a gente tem hoje no Brasil o número de mortes de 30 para cada grupo de 100 mil habitantes, onde o número razoável considerado é de 10 para cada número de 100 mil habitantes, e a grande maioria dessas mortes por armas de fogo. Então, onde está o resultado do Estatuto do Desarmamento? Se antes da entrada em vigor desse estatuto, os números de mortes por armas de fogo eram menores. Então, como é que você faz? Como é que você defende a eficácia dessa lei, se num comparativo de antes e depois da entrada em vigor dela, o depois é muito pior? Você é do grupo que acha que a arma só está na mão do bandido hoje? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Eu vejo isso no meu dia a dia. Então, você como agente da segurança pública? Com certeza. O meliante hoje, o infrator da lei, ele tem acesso a uma arma de fogo de maneira muito fácil. Por quê? Ele desrespeita a lei. É princípio básico dele, como a gente bem sabe, desrespeitar a lei, e por conta disso ele consegue adquirir uma arma de fogo no mercado negro. Já o cidadão de bem, não. Ele respeita a lei. Então ele não consegue adquirir uma arma de fogo hoje, que tem uma burocracia enorme, sem fim, além de ter que passar pela discricionariedade de um delegado federal. Você, para adquirir uma arma de fogo, para ter a posse, para mantê-la no seu trabalho ou na sua casa, você tem que cumprir uma série de requisitos documentais, passar por teste psicológico, de manuseio da arma de fogo, e depois que você passar por toda uma bateria de documental, você tem que se submeter, tem que justificar a aquisição dessa arma de fogo a um delegado da Polícia Federal. E esse delegado pode indeferir, negar o acesso à sua arma de fogo. Então, isso daí dá um poder ao governo federal de discricionariamente, ou seja, ao seu sabor, indeferir o seu direito à defesa. Delegado Jaime Groff, portar uma arma não dá garantia nenhuma a ninguém de ter mais segurança, porque essa pessoa precisa ter condições de manusear essa arma e tecnicamente, as pessoas, no caso de assalto, roubo, por exemplo, o conselho é para não reagir, porque a pessoa pode se dar mal. Diante desses argumentos, o que é que o senhor tem a dizer? Olha, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: a gente culturalmente adquiriu um receio muito grande das armas de fogo. A primeira coisa o manuseio de uma arma de fogo é muito simples, muito simples. Qualquer smartphone hoje tem um sistema de funcionamento bem mais complexo. Então, com um curso básico, qualquer um consegue manusear uma arma de fogo. Segunda situação que você falou aí, não é garantia, de fato, não é uma garantia que você vai escapar de um roubo, por exemplo, mas possibilita que você tenha a chance de reação, que hoje você não tem. Se o meliante tem uma arma de fogo e você não tem, realmente você não pode reagir. O conselho predominantemente é esse. Mas se você tem uma arma de fogo, indubitavelmente, e isso estatisticamente comprovado, há a possibilidade de uma chance aparecer de reação. Então, nessa chance de reação, você pode sobreviver, manter seu patrimônio e até a vida da sua família. Tem duas coisas que eu gostaria que o senhor comentasse. Primeiro, com a população armada, bandidagem armada,
a gente não correria o risco de ver um faroeste nas ruas das cidades, das principais cidades brasileiras? Esse é um sentimento subjetivo, Diógenes. E eu combato com um argumento objetivo. Antes da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, o porte e a posse das armas de fogo no Brasil eram bem flexíveis. E a gente não tinha esse cenário. Então, houve uma mudança do brasileiro. O brasileiro hoje virou um cowboy do Velho Oeste americano, e esse argumento do faroeste americano, os números de mortos por habitantes no Velho Oeste eram menores que do Brasil hoje. Então, quem dera a gente fosse um faroeste, porque está pior a situação. Então, objetivamente eu falo isso. Antes da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, as pessoas podiam andar armadas. E por que a gente não tinha esse tipo de situação? Outra coisa, a gente acompanha aí o noticiário nos Estados Unidos, uma série de atentados, de episódios aí em igrejas, em supermercados, em universidades, de loucos que portam armas, compram armas com facilidade. Lá nos Estados Unidos isso é permitido. E nós temos aí uma sequência aí de chacinas, verdadeiras chacinas, promovidas por desequilibrados, pessoas que não têm condições mentais de possuir uma arma de fogo. Esse tipo de coisa não pode se verificar e se repetir aqui no Brasil? Pode sim, mas são problemas pontuais. Há uma hipervalorização, uma hiperexposição da mídia nesse tipo de problema. E, como regra geral, dentro dos números da segurança pública dos Estados Unidos, são incidentes que... Mas a morte de 20, 30, 40 pessoas num episódio desse não é de chamar a atenção, deveria chamar a atenção da sociedade, da comunidade? Chama, com certeza chama. Mas veja os números da violência nos Estados Unidos. São crimes chocantes, eu sei, com certeza, devem ser analisados devidamente. Mas o Brasil hoje está com um número de mortes por habitante na casa de 30. Os Estados Unidos variam um pouco de estado para estado, mas é na faixa de 5 para cada grupo de 100 mil habitantes. E outro detalhe bastante importante, Diógenes. A maioria, se não me engano, ou até todos, eu não sei a correção exata dessa informação, mas esse tipo de atentado, de chacina, ocorre nas chamadas gun-free zones. Ou seja, o camarada sabe que naquele local onde ele vai levar a arma para cometer esse ato de loucura dele, as outras pessoas não estão armadas. São áreas livres de armas. Então ele sabe... Em tese, não teria reação. Exatamente. Do público-alvo dessa chacina, Exatamente. Atentado, né? Então, você vê ali que ele sabe que ali não vai ter uma pessoa armada para reagir a ele. Então, ocorre muito em escola. O último atentado, se não me engano, foi dentro de uma igreja, que é uma gun-free zone. Então, ele sabia que não tinha uma arma lá dentro para reagir. Então, tem que ser considerado isso também, com certeza. Pois é, um tema bastante polêmico. E o senhor tem conhecimento de pesquisas atualizadas sobre a opinião do brasileiro em relação ao desarmamento? Tenho. O brasileiro hoje, majoritariamente, indubitavelmente, é a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. O senhor defende a revogação total dessa e lei completa, do Estatuto, né? Com certeza. Isso daí, sem receio nenhum, Diógenes. Aqui na América do Sul... É a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2013, que entrou em vigor ali por volta de 2015. Perfeito. Né? Então, como regra geral, todo país que permite que a população se arme é mais seguro do que o Brasil. O senhor está postulando uma vaga de deputado federal nas eleições do ano que vem pelo Partido Novo. Esta será uma das bandeiras? Com certeza. De um eventual mandato parlamentar? Isso. O Partido Novo tem um processo seletivo para candidatos, Diógenes. É um procedimento inédito no Brasil. E eu estou inserido nesse processo seletivo. Caso seja aprovado, o Partido Novo pode me escolher dentre os demais aprovados para concorrer a essa vaga na Câmara Federal. Mas essa é uma posição sua, individual ainda, né? Não é uma posição da legenda do Partido Novo. Não, é uma posição da legenda também. Também da legenda. A questão do desarmamento. Revogação total do Estatuto do Desarmamento é uma posição da legenda do Partido Novo que defende que a população volte a se armar.
Partido Novo que lançou um candidato a presidente da República, né? O João Amoedo. Exatamente, João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo, vindo do mercado financeiro, uma pessoa extremamente qualificada que defende ideias e não salvadores da pátria. A gente não pode cair de novo no conto do salvador da pátria, já caímos nessa e não foi legal. Então, qual é a matriz hoje, a matriz do Partido Novo, do ponto de vista ideológico? O liberalismo. Diminuição do Estado e aumento das liberdades individuais. Ao contrário, né, do que a gente tem visto nos últimos 20, 30 anos aqui no Brasil. Ou seja, o aumento do Estado é a diminuição da liberdade individual. Aumento da carga tributária, da burocracia estatal, enfim, pedindo o desenvolvimento e a prosperidade individual do Brasil. Quais os planos do Partido Novo para o ano que vem, Jaime Groff? Tentar entrar no Congresso Nacional. A Constituição Federal hoje é uma Constituição que dá muitos poderes para a União e estados e municípios estão desprestigiados. O Rio Grande do Norte é um exemplo claro disso, um estado que vive de repasse da União. Estamos na penúria aqui, dependendo. Então, se o repasse da União cai, o Rio Grande do Norte também enfrenta sérias dificuldades, como a gente vem enfrentando. Então, a estratégia do partido é ir para o Congresso Nacional e tentar remediar esse tipo de situação. Então, o foco é uma bancada, eleger pelo menos uma bancada federal em Brasília. Exatamente. Deputados. Senadores também? Tentar pontualmente alguns estados, senadores, mas como regra geral, nos estados, deputado federal, para a gente ocupar a Câmara Federal. Qual a expectativa aí do Partido Novo em relação à Câmara dos Deputados? Eleger entre 20 e 30 deputados federais e tentar promover aí a liberdade individual das pessoas e diminuir essa máquina monstruosa que se tornou o Estado brasileiro. O partido tem candidatos a governador? Aqui no Rio Grande do Norte não, mas em alguns estados sim. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E a grande expectativa aí é com o nosso afiliado mais ilustre, o Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, lá no Rio de Janeiro. Ele que pode concorrer pelo Rio de Janeiro, mas ainda não oficializou. Não se definiu, né? É isso aí, Partido Novo que enfrenta um grande problema, desconhecimento. Como é que o Partido Novo pretende quebrar essa barreira aí e tentar se posicionar para as eleições do ano que vem? A gente tem alguns diferenciais que nos separam das demais 34 siglas, Diógenes. Quais os diferenciais? Por exemplo, o Partido Novo não tem acesso ou não utiliza o dinheiro do fundo partidário, que é o dinheiro público que banca a eleição de todos os partidos políticos hoje no Brasil. O partido não aceita dinheiro público? Não só no dia a dia do financiamento da legenda, mas também na eleição? Não vai pegar o dinheiro das campanhas? Não vai pegar. Apesar de estar recebendo esse dinheiro, está devidamente depositado para continuar rendendo, para que a gente possa devolver. Hoje é um mecanismo tão inédito que sequer conseguimos devolver esse dinheiro para a União. Então, a campanha e o funcionamento do partido é financiada única e exclusivamente pelos seus filiados. Mas o partido tem chance de enfrentar, por exemplo, as demais legendas que têm acesso a mais de 3 bilhões de reais de recursos públicos na política brasileira atualmente? É uma tarefa muito difícil, mas em 2016, com a primeira eleição do Partido Novo, elegemos um vereador em Porto Alegre, um em Belo Horizonte, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, com grandes votações e vencendo essas barreiras. Então é possível sim. Quando as pessoas passam a conhecer o partido, os seus diferenciais naturalmente abraçam a causa. É isso aí. Eu conversei com o delegado Jaime Groff, ele que é delegado da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Norte, também filiado ao Partido Novo e que deve se candidatar a deputado federal no ano que vem. Obrigado, Groff, por sua presença aqui no nosso programa. Grande abraço. Falamos sobre o Estatuto do Desarmamento, ele que é favorável à revogação da lei do desarmamento. Obrigado, Groff. Grande abraço. Essa entrevista está no Portal No Minuto, também no Facebook, tanto da 96 como também do Diógenes Dantas. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!